Mais de 40 anos de história e muitas conquistas em favor do Estado Democrático de Direito. Para trilhar esse caminho, a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, contou com 16 presidentes ao longo de sua existência. Ao longo dos seus 40 anos, a AJUF está intimamente ligada à história da Justiça Federal brasileira. Magistrados que utilizaram toda a experiência para aprimorar o funcionamento da entidade. De uma Justiça Federal pequenininha, nós estávamos passando por uma Justiça Federal maior, com concursos regionais. Muitos desafios e conquistas, entre elas a criação dos Juizados Especiais Federais e o projeto de lei que criou o processo judicial eletrônico. Não se consegue nem imaginar como a justiça brasileira funcionaria sem esses meios eletrônicos. Tudo isso e muito mais, agora no Justiça para Todos, que está só começando. Tudo começou em 1972, quando magistrados reunidos no Ceará decidiram criar uma entidade que representasse os anseios da categoria. De lá para cá, a AJUF atuou em momentos marcantes da história do país. Para isso, a entidade já contou até hoje com 16 presidentes. Acompanhe agora a contribuição de cada um para a valorização da magistratura federal. Ao longo dos seus 40 anos, a AJUF está intimamente ligada à história da Justiça Federal brasileira. Em todos os grandes momentos, a Justiça Federal esteve lá com a participação decisiva na construção ou reconstrução desse país. Naquele tempo não tínhamos sede, a sede era no gabinete do juiz. A AJUF tem um papel importantíssimo junto à sociedade brasileira, teve assim na Constituição de 88, né? E tem marcado posições importantes em defesa da independência do Poder Judiciário, em defesa também da liberdade de imprensa, na defesa dos direitos fundamentais. Depois da Constituição de 1988, a AJUF tomou uma nova dimensão. Ela passou a ter uma participação mais efetiva nos rumos da Justiça Federal, o papel de mostrar à sociedade a função essencial do juiz federal no meio social e também de órgão catalisador dos anseios e das esperanças dos juízes federais com uma reestruturação de carreira. Conseguiu que fosse incluído na lei, assegurado o direito a integrar e até voz no Conselho da Justiça Federal do presidente da Associação dos Juízes Federais. Quer dizer, isso nos deu essa tranquilidade, porque hoje é uma previsão normativa. É um direito que a categoria conquistou.
uma justiça federal pequenininha, nós estávamos passando por uma justiça federal maior, com concursos regionais, e estava ficando muito sem ligação entre os estados. Era preciso fazer alguma coisa assim. O informativo era a maneira de divulgar, das pessoas se conhecerem, de noticiar coisas boas. Eu fui ao correio e pus no correio para todo mundo, pessoalmente, com o maior prazer. Brasília é o centro do poder político. Vamos fazer um curso de preparação ao concurso. E com a arrecadação desses valores do concurso, pagamos os professores, as despesas de locação do imóvel para as aulas e o resto nós vamos então destinar a adquirir um imóvel lá em Brasília. Arrecadamos muito dinheiro, compramos à vista uma sede aqui em Brasília. Nós inventamos cursos para preparar para concursos da magistratura nos 3 estados do Sul. O Wilson Darós, que era meu diretor, foi o coordenador. Promovemos cursos, arrecadamos muito dinheiro, compramos à vista uma sede aqui em Brasília. Colocamos os móveis com a ajuda da ministra Eliana Calmon, que conseguiu no STJ móveis velhos, cadeiras, etc. E o mobiliário era esse. E foi a primeira sede em Brasília. Depois foi vendida e se comprou essa, que é muito melhor e mais bonita. Estamos numa política de contenção de gastos. Esse também foi um grande passo para a sedimentação da AJUF com esse formato, com esse tamanho, com essa expressão que ela tem perante a sociedade. Tinha um compromisso com o Walter, dizer, Walter, eu vou fazer tudo para quitar essa sede. Além de pagar as prestações mensais, foi possível que a gente juntasse dinheiro para fazer uma reforma da sede e eu entreguei à associação para a gestão que me sucedeu, ela totalmente quitada e reformada, pronta para trabalhar. A AJUF, há alguns anos, já tem uma sede própria em Brasília, tendo em vista diversos fatores. Primeiro, a sede do Executivo, Legislativo e Judiciário concentra-se em Brasília. De outro modo, a associação cresceu muito nos últimos anos. E também as demandas pela qual ela é chamada também aumentaram. Isso revelou a necessidade de ter uma sede aqui como um ponto de apoio para a realização das atividades associativas e dos contatos em relação às principais demandas que a associação atua. A maioria dos órgãos da estrutura governamental, dos 3 poderes, estão em Brasília. Então, os pedidos, as negociações, as tratativas, as conversas giram em torno dessas estruturas que se concentram em Brasília. Então, por isso aqui a sede em Brasília.